E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui em mais um episódio do Podcast Brasil Inside. Esse aqui é o nosso 11º episódio com uma convidada muitíssimo especial. Mas antes, estou aqui com o Igor. Opa, família, salve. Hoje eu não tô apresentando, mas é só um detalhe. Isso aí, estamos aqui com Thalita Cadeirante. Muito obrigada pelo convite, um bom dia, boa noite para quem está nos ouvindo, né, independente do horário. Obrigada mesmo por ter oportunizado esse momento aqui de bate-papo pra gente. Espero que seja muito proveitoso. Legal. Vamos falar então dos nossos patrocinadores, né? Você vai começar pra gente não alterar o Então é isso aí. Bom, a gente tá aqui com o WP Silva Isenções. Vamos lá. Se você é portador de alguma doença crônica ou conhece algum familiar, algum amigo, parente que tenha uma PCD, né? Alguma questão com doenças PCDs, você pode estar chamando o WP para estar te auxiliando nos processos burocráticos. Eles trabalham com a sua carta especial, eles te ajudam a isentar imposto de cor, IPVA, ajudam a ter um desconto na hora da compra do carro e trabalham com as melhores revendedoras daqui da região. E se você tiver precisar de informações, vocês podem estar contatando eles pelo link da nossa bio no podcast, na aba de patrocinadores, ou pelo telefone 12 34 24 35 47. Nos apoiando aqui de novo e proporcionando esse episódio para nós está a Vita Turismo. Para você que quer ter uma viagem, né, uma viagem em família muito gostosa, eles proporcionam isso para você num bom preço, né? O telefone de contato você pode ler aí. Posso ler? O telefone de contato para Vita Turismo é 12 991 15 33 95 ou no site vitaturismo.com. A gente também está aqui com o Hongyi, que é uma loja de artigos variados. Você que precisa dar um presente para algum familiar, algum presente para algum amigo, não sabe o que, não tem uma ideia, mano, vai na loja do Hong, vocês vão ter uma infinidade de opções, tudo no preço muito acessível e, bom, para você estar presenteando aquela pessoa que você gosta, né, sempre tá ajudando, né, ali na última hora, precisou, para na loja do Hong. A loja do Hong fica localizada na rua Coronel Jordão, número 92, no Castão de Taubaté. E nos apoiando também está a Endovita, para você que busca uma boa estética, né, bucal, com uma saúde legal, você pode entrar em contato com eles pelo telefone, que você pode ler, por favor, de novo. 12 3621 8592. E pra gente finalizar, a gente também tá aqui com a Dubs Production, que é a nossa auxiliadora na parte midiática, ela que faz nossos cortes, ela que faz as partes das artes todas do podcast, e também ela é focada na parte midiática, parte de marketing das mídias sociais como Instagram e Facebook. Então, se você precisa de algum trabalho envolvendo mídias sociais, meios de comunicação nesse sentido, você pode estar entrando em contato com a Dubs pela aba de patrocinadores do nosso link na bio, que eu não lembro o e-mail agora. Bom, você pode já começar aí. Bom, se você quiser começar aí com um assunto mais geral, né? A gente tem perguntado para todos os convidados que são políticos, né? Nós tivemos agora uma pausa de políticos por alguns dias. Mas o que te motiva a estar na política, né? Você já é vereador eleito, já está de primeiro mandato, né? Vai buscar o segundo mandato agora? Já pode falar oficialmente? Pode. Então, o que te motiva a estar aí nessa luta? Que não é fácil, né? É um bagulho complicado, né? Vocês sabem bem, né? Puderam presenciar bem de perto lá a Câmara Municipal, no Parlamento Jovem. Depois eu vou querer ouvir vocês também, dessa experiência do que vocês Eu não acharam. fui nada na Câmara Jovem, só dizendo muito. Você tava lá basicamente todos os encontros, Você era assessor, não era? Não, eu nunca fui assessor. O assessor dele não trabalhava. Não, o assessor meu trabalhava, coitado do assessor. Então tinha que demitir. O Diogo vai me matar depois. Diogo, tamo junto, viado. Você falou que não tá procurando pessoas políticas, dando uma pausa agora, mas no final de contas tudo é político, né? E eu acho que me motiva a estar na política é justamente isso. Eu percebi isso muito jovem. Inclusive, ouvindo vocês falarem agora, me veio uma lembrança aqui arrebatadora. No meu ensino fundamental, teve uma época que a gente concorreu, eu e meu grupo da sala, a gente concorreu ao Grêmio Estudantil. Eu estudava no Juvenal, no ensino fundamental, que o uniforme é verde, e aí a gente chamou de Grêmio Abacatinho. E eu tive 2 professores que eles fomentaram muito essa experiência do Grêmio. Então, eles davam muitos instrumentos pra gente de pesquisa, incentivavam a gente a ler sobre Grêmios, o que o Grêmio podia fazer, procurar sobre essa forma de colegiado que é montado em outros países também, pra gente ter ideias. E eles me incentivaram demais. Eles oportunizaram também
uma experiência de rádio, que na época não era podcast, né? Era rádio que tinha bastante, e a gente fez essa formação na Anhanguera. Os professores conversaram com os nossos pais levaram a gente na Anhanguera e a gente teve uma aula de rádio lá dentro, e a gente teve a Rádio Abacatinho dentro da escola, que a gente falava sobre as notícias de Taubaté, que a gente falava sobre as notícias do colégio, a gente fazia uma espécie de jornal, e entendendo que tudo é político e esse é o lugar onde a gente pode transformar também a vida das pessoas, eu acho que é isso que mais me motiva hoje. A saber que, de alguma forma, eu posso impactar nessa realidade. Né? Eu acredito muito que a mudança seja coletiva. Então, se eu puder agregar mais pessoas nesse pensamento de fazer essa transformação para uma sociedade do que a gente gostaria de ter, gostaria de viver, isso me faz estar motivada a continuar aqui. Legal. E assim, eu vi um vídeo seu recentemente, você reagindo, salvo engano, você reagindo a um vídeo seu de antes da sua primeira eleição, certo? O que você traz, assim, de bagagem agora, que você já tá terminando o primeiro mandato, o que você traz de bagagem desses quase 4 anos completos aí? Nossa, é 44. Eu acho que tem uma questão da juventude, que vocês devem sentir isso também, que quando a gente entra num espaço onde é majoritariamente ocupado por pessoas mais velhas, a gente se sente muito pressionado a correr para alcançar essas pessoas, né? Então, eu me dediquei muito, me sobrecarreguei bastante, e é claro que isso foi muito proveitoso para mim no sentido de conhecimento, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa também, como eu disse, eu acredito que a transformação é coletiva, e eu acho que todo saber é construído de forma coletiva também. Então, todo o sucesso do nosso mandato, que a gente entende ele como um mandato de sucesso, né? Alcançou muitas pessoas, fez muita formação política, foi um mandato de muita resistência, né? O primeiro mandato de oposição ao governo Saud, um governo que foi desastroso, tanto quanto ao nosso orçamento público, quanto às políticas efetivadas aqui na nossa cidade. Isso não sou só eu que falo, né? Para a população ver e sente isso. Então, eu acredito que a maior bagagem para mim, além de todo esse aprendizado técnico, foi ter tocado as pessoas e elas agradecerem por eu ter representado essa voz. A voz de quem estava indignado, a voz de quem estava frustrado com o governo. Então, muitas vezes as pessoas querem sentir que aquele espaço que é a Câmara Municipal, que é a casa do povo, realmente o povo tem voz lá dentro. E eu aqui posso dizer que eu me esforcei para cumprir com isso, que foi o que fez eu me eleger, né? Esse compromisso com a população de representar o povo lá dentro acima de tudo, né? Que é para quem eu trabalho. Eu não trabalho para prefeito e nem para nenhum outro político. Eu trabalho para a população. Isso sempre foi muito claro para mim. Uhum. Você tá como pré-candidato agora, né? Isso. Você tem uma ideia? Você sabe como se a sua base tá boa pra te manter lá, te eleger novamente? A gente vai descobrir isso nas urnas, né? Enquanto a população quiser que eu continue representando elas, eu me coloco à disposição. Por enquanto também faz sentido para mim, né? Como eu disse, eu fui oposição ao governo Saud, mas por um outro lado, sendo oposição de um governo que não tem diálogo, eu fui muito mais resistência do que avanço. Então, muitos projetos meus foram mortos pela base do governo sem nem serem discutidos no plenário, né? E esse foi o silenciamento que eu sofri em consequência de ser oposição. Então, apesar de ter sido uma voz de resistência lá dentro, eu sinto que eu tenho muito mais a atribuir, muito mais a contribuir com a sociedade, né? De avanço mesmo. Eu não quero só ser resistência, eu quero também poder contribuir. E mesmo tendo esse silenciamento, esse apagamento, essa força contrária, a gente conseguiu contribuir bastante com o nosso mandato, principalmente na pauta das pessoas com deficiência, no que tange a inclusão, que para mim é o que eu vivo no dia a dia e é o que eu mais prezo hoje no meu mandato. Mas ainda assim tem muito mais que a gente pode oferecer. E se a população achar que ainda posso contribuir, que ainda sou uma representante, eles vão me escolher quando a hora chegar. Mas eu também acredito que não existe carreira política.
sabe? Não entendo a política como uma profissão. Eu não acho que a gente deve ficar na política fazendo carreira, senão os interesses deixam de ser a população e passam a ser os interesses próprios, os interesses individuais. Então, eu acredito que tudo existe um tempo. Eu também quero fomentar novas lideranças e o Parlamento Jovem, né, é esse espaço onde eu quero ver novos líderes surgindo como vocês, né, e que em algum momento a gente vai passar o bastão. Eu acho que é assim que a política funciona. Legal, se eu puder tirar uma curiosidade Pode, do Parlamento pode. Jovem, ele tem uma data pra voltar, assim, tem uma estimativa de... Sim, ele acontece intercalado com as eleições. Então, esse ano não vai ter e no próximo vai ter. Daí, depois, em 2026, são as eleições para presidência, para os deputados, aí não tem de novo. Então, ele se intercala Entendi. com as eleições. Você é um safado, já quer viver de política, né? Eu não. Eu não, mas você tem alguma coisa? Não, pode ir. Não, se quiser a gente já puxa um gancho pra prefeitura. Não sei se Pode, não, vocês vão falar disso. é bom. Eu acredito que você tem uma pré-candidata a prefeita, né? Ou pode falar isso já? Pode Você tem uma falar. Como é que você enxerga o cenário para a prefeitura esse ano? Eu acho que Taubaté tem uma pré-candidata a prefeita, né? Não sou só eu que tenho. E eu acho que Taubaté deveria olhar para essa possibilidade com mais maturidade e seriedade do que da última vez, né? E eu não culpo a população, não, porque a população foi enganada nas últimas eleições, né? A gente teve uma campanha muito maliciosa, né? Maldosa, onde muitas mentiras foram contadas, e isso é comprovado, né? Materiais que foram adulterados. Se a gente pega, por exemplo, o plano de governo da Lorene, agora deputada federal, né? Mas quando ela foi candidata à prefeitura em 2020, se você pega o plano de governo dela, que está homologado, que está colocado no Tribunal Eleitoral, não vai encontrar nada do que está escrito nas cartilhas mentirosas que foram feitas, né? E quando isso acontece, quando se é usado de mentira, de maldade, quem é mais enganado é a população, porque a gente tira a liberdade da população de fazer uma escolha que não seja influenciada, que não seja manipulada por aquilo que não é verdade. Então eu acho que Taubaté tem muito a ganhar se a gente tiver mais esperteza agora em avaliar essas eleições, né, e não cair nessas maldades, não cair nessas fake news que infelizmente foram aterrorizantes em 2020. Uhum. E assim, puxando já também dessa área, como é que você avalia a situação atual da cidade, assim, depois dessa gestão? E também, né, os vereadores, de certa forma, têm, né, a Câmara em si, um impacto muito grande como a cidade está, né? Claro, Como é com que você certeza. avalia a cidade atualmente? Bom, a gente tem os 3 poderes, né? Vocês sabem muito bem, judiciário, legislativo, executivo, e eles andam em equilíbrio. Então, eu não isento a Câmara Municipal, não, de sua responsabilidade, e eu faço parte dessa instituição. Então, me sinto corresponsável, apesar de muitas das decisões, apesar de todas as decisões que impactaram hoje, né, no endividamento, na má gestão, teve meu voto contrário. Isso também é possível de ser consultado, né, no site da Câmara, no portal de transparência, tá lá todos os meus votos até agora, né, e todos os meus posicionamentos. Eu também nunca fui o tipo de pessoa que me abdiquei de estar no debate, né, sempre me posicionei muito claramente daquilo que eu acredito, mesmo muitas vezes sendo uma minoria ali dentro da Câmara. Então, isso também é muito transparente, muito verdadeiro e está aí para a população consultar. Mas a Câmara é uma instituição, então é claro que ela tem responsabilidade, sim, porque o prefeito não faz nada sozinho, tudo passa pelo aval da Câmara, né? Então, se o prefeito, por exemplo, fez uma reforma administrativa que inchou a máquina pública, que criou mais de 90 cargos comissionados, que fez com que o gasto do dinheiro público fosse utilizado para folha de pagamento de comissionados, isso foi feito com o aval da Câmara Municipal. Então, eu estou citando isso como exemplo, mas várias outras decisões que foram tomadas e que eu acho que hoje o grande problema da nossa cidade é o endividamento que a próxima gestão vai enfrentar. Então, a próxima pessoa que for gerir a nossa cidade vai ter um grande desafio pela frente, que é o endividamento que hoje Taubaté se encontra. Uhum. E que isso, é claro, gera uma consequência para todos os setores, né? Da saúde, da educação, do transporte. E aí a população
sente na ponta, né? Sente esse impacto em todos os serviços públicos. Bom, eu perguntei sobre o que você traz de bagagem desses 4 anos. Agora eu vou perguntar, o que você acha que dá pra fazer, não só de diferente, mas o que você pretende fazer nos próximos 4, se você efetivamente conseguir aí a reeleição, vereador? Olha, eu tenho dito muito, né, aqui nesse espaço, mas é porque é verdadeiro mesmo. Para mim, a mudança é coletiva. Eu acredito sempre que é em comunidade que a gente transforma a realidade, né, que a gente vive, que nos deixa insatisfeitos. Se a gente quer mudar é porque a gente está insatisfeito com alguma coisa, né? Então, eu quero dizer que eu me dediquei muito à montagem da chapa do meu partido, né, do PSB, para colocar pessoas politizadas, pessoas alinhadas com os princípios do nosso partido, pessoas que são honestas, que são sérias com a política, para que a gente tente ocupar mais esse espaço. Então, eu acredito que um grande ganho para Taubaté como um todo será ter políticos mais comprometidos com a função que a gente tem, né? Que a gente não use. Eu vejo muito aquela tribuna sendo usada de palanque, né? E para agradar a população, dizendo aquilo que às vezes as pessoas querem ouvir, mas que não é verdadeiro, que não é nem possível ser realizado, porque não faz parte da função do vereador. E aí eu vejo colegas parlamentares simplesmente pautando assuntos que não são do âmbito municipal, e isso é um desperdício de dinheiro. Então, de dinheiro público, né? É um desperdício daquele espaço também, da seriedade daquele espaço, daquilo que a gente realmente foi eleito para fazer. Então, eu me comprometi a fazer uma chapa muito séria, né, muito potente, e eu espero que a gente possa ter mais vereadores do PSB na próxima legislatura, que eu acho que a gente pode contribuir muito, né, com essa chapa alinhada, mas eu espero que em outros partidos a gente tenha uma renovação da mentalidade da política, né, que seja esse lugar onde a nossa função de fiscalizador venha acima de tudo, né, que a gente saiba fiscalizar o recurso público com seriedade, porque é o que as pessoas merecem, e que a gente paute na Câmara Municipal aquilo que realmente vai interferir na vida da população, sem demagogia, né? Sem falar de pautas que muitas vezes agradam as pessoas, mas que não é em Taubaté que a gente vai discutir e resolver. Uhum. Acho que a gente pode puxar o seguinte aqui, um assunto que mesmo que até que seja besteira, a gente pode concordar que ambos os lados, a gente falando na polarização que vive, não só Taubaté, por se tratar de uma cidade talvez mais conservadora, mas o Brasil em si, a gente sabe que a polarização talvez tem pontos extremos muito ruins e as duas coisas devem ser unidas para o útil e o agradável. Mas qual é a sua visão sobre a polarização que a gente tem não só no Brasil, mas aqui em Taubaté principalmente? A gente tem um quadro numa corrida para a prefeitura, em que a maioria dos nomes são de conservadores. A gente tem aqui o Ortiz fechado com o partido do Tarcísio, que agora eu não sei como é que vai ficar, parece que o Tarcísio vai para o PL, então eu não sei como é que funciona a parte do Ortiz, mas Saldi tem fotos com o Bolsonaro, tá ligado ao PS, não, quem que ele é? PP. Então, PP, não, esquece que eu falei. Mas enfim, o Saldi tem uma foto com o Bolsonaro, ele puxa uma linha mais conservadora para a cidade. Sérgio Victor, um empreendedor, uma pessoa também que tem como Partido Novo o Zema, que é uma pessoa alinhada à direita, um conservadorismo. Quem mais que a gente tem? O Capitão Souza, ex-alinhado ao PL, mas agora continua na mesma linha, direita. Você e talvez a pré-candidata, a Lorene, estão mais alinhadas à esquerda, talvez, vistas pelo menos pela cidade como alinhada mais à esquerda. O que você acha em questão para o cenário aqui atual, a polarização? Eu acho que a polarização ela não contribui em cenário nenhum, né? Quando a gente coloca extremos se degladiando, né? A vida da população é quem acaba sofrendo as consequências dessa discussão que não leva a gente a lugar nenhum. Eu acho que uma pessoa que está, por exemplo, há 2 anos na fila de espera para fazer um exame simples de ultrassom, que é o que eu recebo no meu gabinete diariamente, pessoas com exames de urina para ser feito, exame de sangue, de cardiologista, consultas marcadas com neurologistas,
com exames, fila de espera para cirurgias, né? Cirurgia de catarata, cirurgia de vesícula. Eu acho que essas pessoas estão mais preocupadas se a saúde pública vai funcionar ou não vai funcionar do que esse campo de debate ideológico. É claro que o debate ideológico, ele é bem-vindo, ele faz parte da democracia, mas a gente precisa limitar eles nas esferas devidas. Aqui em Taubaté, por exemplo, e eu acho muito triste porque é enganar a população, existe uma insistência do atual governo, Saúde, em implementar a escola cívico-militar. Não importa se eu sou a favor ou contra, se vocês são a favor ou contra. O que importa é que prefeitura não legisla sobre a lei de diretrizes e bases da educação. Quem legisla é o governo federal. Então, quando o Bolsonaro fez a escola cívico-militar, a gente podia discutir se ela é boa ou melhor, se esse é o melhor caminho para a solução. Os dados vão mostrar se é ou não é. Mas ele, enquanto presidente do Brasil, ele podia fazer isso. Quando o atual governo acabou com o programa da escola cívico-militar, porque tem um outro entendimento de qual é o caminho da escola, da educação no nosso município, e criou, por exemplo, o programa Pé de Meia, que é esse o entendimento do atual governo, do que é a evolução da nossa educação, do que é valorizar a educação, a gente pode discordar se esse é o melhor caminho ou não. Mas o que todos nós deveríamos concordar dentro de uma democracia é que cabe somente ao presidente do Brasil, ao Congresso discutir. E aí são essas inversões dos extremos, da polarização, que prejudica a população, porque a gente perde tempo discutindo aquilo que não vai ser resolvido em Taubaté, não vai ser resolvido em São José, não vai ser resolvido em Pinda, não vai ser resolvido em Caçapava, porque não se resolve no município, se resolve a nível federal. Então essa polarização prejudica a gente em todos os cenários. Só para uma questão mais minha aqui, uma dúvida. Claro. Talvez não seja realmente, eu posso até concordar que não seja, talvez o município tem mais coisa para se preocupar, ainda mais Taubaté, que do Vale tinha se tornado uma das cidades mais endividadas. A questão é, e se for estadual? Vamos tratar da escola cívico-militar como foi exemplo. Se tratar estadual como tem ocorrido, a Lesp recentemente aprovou esse marco das escolas cívico-militares, inclusive envolvido em polêmicas, que a gente vai discutindo talvez ao longo aí. Mas e a nível estadual? Porque a gente poderia talvez seguir o mesmo modelo dos Estados Unidos, que cada estado faz o que bem acha. O que você acha dessa ideia? É que a forma como é dividido os estados dos Estados Unidos é diferente de como é dividido aqui, né? A política deles não é igual a nossa, de deputados e governadores, né? É diferente. Mas existem apontamentos de inconstitucionalidade também no projeto do Estado. Talvez haja caminhos para serem feitos enquanto projeto nas escolas estaduais. Aí eu não saberia dizer para vocês quais são esses caminhos agora, mas que poderiam ser estudados pelo governo estadual, né? Mas o que eu posso dizer é que quem legisla sobre a lei de diretrizes e bases é o governo federal, porque essas diretrizes são nacionais. Tudo que é estudado aqui em Taubaté precisa ser estudado lá no Sul e precisa ser estudado lá no Nordeste. A educação ela tem que ser igualitária em todo o país. É isso que a nossa LDB fala. Mudando um pouquinho de assunto, você voltou agora há pouco tempo de Brasília, não foi? Isso. O que você trouxe, assim, de interessante? O que você pode levar pra lá também? Nossa, foi uma agenda muito proveitosa. Eu fiquei até impactada, assim, com quão proveitoso foi. Eu não esperava que seria tão rico em aprendizados e em resultados. Eu acho que a maior notícia que eu tenho para trazer para Taubaté é que a gente conseguiu, junto do deputado Jonas Donizete, um recurso para comprar uma van adaptada para as pessoas com deficiência. Hoje a gente está com um grande problema no nosso departamento de frotas. A gente tem um centro-dia da pessoa com deficiência, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um espaço onde pessoas com deficiência, adultas, que vivem em vulnerabilidade social e que já sofreram algum tipo de violentação, podem ser assistidas nesse espaço com diversas terapias. E aí a gente tem as vans que transportam essas pessoas, passam na casa delas buscar e levam para esse espaço. E a gente está com falta de transporte público, né? Que é mais uma ingerência da atual gestão que
ocorreu de faltar esse transporte. E aí a gente conquistou essa emenda que vai ser muito positiva para Taubaté, né, para transportar as pessoas com deficiência. Não só para o centro-dia da pessoa com deficiência, mas também para outras ações que possivelmente vão se realizar muito em breve, que é uma indicação do nosso mandato para Prefeitura de Taubaté fazer um contrato de convênio com a ACD. E aí a gente vai dispensar a OPM pela ACD, porque a gente tem dispensado OPM, que eu também não sei se vocês conhecem, que são órteses, próteses, cadeiras de rodas, cadeiras de banho para as pessoas com deficiência, através de emendas do meu mandato. Então eu destino essas emendas para a Prefeitura e eles precisam correr atrás de fazer um cadastro, de elencar essas pessoas, de pôr critérios, e aí pega essas pessoas, tira as medidas do que eles precisam, se é cadeira de roda, qual a medida da cadeira de roda, se é uma perna, qual a medida da perna, e eles mandam fazer. Mas para encontrar as empresas diante da lei de licitações é muito dificultoso. Fazendo um convênio direto com a ACD, a gente vai ter muito mais facilidade, talvez a gente consiga ofertar um serviço muito melhor para a população. Então eu estou muito feliz com essa conquista. A gente teve agendas maravilhosas também, com o ministro Márcio França, que falou do programa Desenrola, que é do governo federal, para as pessoas que estão endividadas, tanto no CPF quanto no CNPJ. O governo federal está bancando de 40% a 80% dessas dívidas, né, para as pessoas conseguirem limpar seus nomes e investirem nos seus negócios também, ou terem seus nomes limpos novamente para, né, seguir com a vida. Ele estava ensinando para a gente, mostrando todas as portarias possíveis para que a gente possa explicar para as pessoas aqui no município, porque infelizmente ainda teve pouca adesão, as pessoas não sabem desse programa Desenrola, então a gente pode aderir, as pessoas podem aderir ainda mais, porque tem lá o recurso disponível do governo federal para que as pessoas quitem suas dívidas. A gente teve uma agenda também com o vice-presidente Geraldo Alckmin, a gente falou da saúde de modo geral, mas eu fiz um pedido especial lá em relação ao distrito do Una, que é um distrito, que é o nosso distrito industrial aqui de Taubaté, onde tem várias fábricas, né? E o nosso vice-presidente, ele trabalha no Ministério das Indústrias, né? Então, Taubaté perdeu muito na questão industrial nesses últimos anos e a gente precisa dessa fomentação que muitas vezes pode ser auxiliada pelo governo federal para que a gente tenha fábricas vindo para cá de novo. Ele até trouxe uma informação muito interessante que eu vou compartilhar aqui para vocês, que é que o Vale do Paraíba é a região mais industrializada do país. É a região que mais tem indústrias, é o nosso Vale do Paraíba. Então a gente não pode perder mais indústrias, muito pelo contrário, a gente tem que se tornar cada vez mais atrativo e fazer a geração de emprego acontecer aqui na nossa cidade, na nossa região, como a gente sempre foi referência e a gente deve continuar sendo. Uhum. Você vai continuar alguma coisa? Não, pode falar. Tá, eu vou só voltar aqui, você como já esteve no mandato, inclusive teve, acho que a renovação com a empresa de transporte, né? Voltar para transporte agora. ABC. Foi uma pergunta que já me fizeram há um tempo, já fiz, acho pra Lorene mesmo. Por que a ABC sempre tá ganhando pra cá, não tem uma empresa concorrente? Eu também queria saber, sabia? Pois é, a ABC ela é um monopólio aqui em Taubaté, né? No que vem ela vai fazer 60 anos de aniversário. A gente, no próximo podcast, pode trazer um bolinho pra ABC aqui de 60 anos, que já é uma senhora no nosso município. E que é uma tristeza, porque essa contratação pode ser feita por meio de renovação de contrato, né? O prefeito Saldi prometeu durante a campanha que ia rever os contratos. Ele não reviu nenhum contrato foi revisto, muito pelo contrário, eles foram aditados, e o aumento do repasse da prefeitura para todas as empresas que a gente já tinha contrato firmados aumentou. A da ABC Transporte, que foi a empresa específica em que ele frisou, e tem vídeo dele falando disso na TV, nas redes sociais dele, que ele iria aumentar a competitividade, inclusive, entre as empresas, para que a gente tivesse vans aqui também no nosso município, né, atendendo a população, para gerar mesmo essa competitividade, né, e ofertar o melhor serviço para a população, para que ela tenha também essa livre escolha daquilo que é melhor para ela. Nada disso foi feito. E aí, mesmo ele fazendo várias críticas à ABC Transporte durante a campanha,
Quando chegou o momento de fazer a renovação por mais 10 anos, ele fez. E ainda aumentando o subsídio repassado para prefeitura, para ABC. E o que é mais triste, pouco antes dele renovar esse contrato, tinha saído uma pesquisa de aprovação da população. E de 60% a 70%, agora eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, mas é entre 60% e 70% da população está insatisfeita com o serviço. E aí fica o meu questionamento, como que um gestor toma uma decisão dessa, tendo na sua mão uma pesquisa que mostra que a população não quer mais esse serviço? Isso, para mim, além de ingerência, mostra que ele não está pronto para gerir uma cidade, né? Porque a gente não pode fazer uma gestão quando está à frente de um cargo desse, pensando individualmente nas ações que a gente quer fazer. A gente precisa ouvir a população, lembrar de para quem a gente trabalha. Né? Uhum. Eu tenho outro ponto aqui. Pode, não, que me perguntaram. Você bateu bastante na questão do IPMT, né, para o servidor público de Taubaté. Foi uma das únicas, pelo que eu sei, pelo que me disseram, que bateu nesse ponto. O que você puder falar um pouco, não só do IPMT, né, de outras dívidas da cidade que a gente tem aí para resolver para a próxima legislatura, próximo mandato? O nosso Instituto de Previdência Municipal de Taubaté, né, que é da onde os servidores contribuem a vida inteira e depois eles se aposentam por esse regime, né, ele começou a colapsar na gestão anterior. Então, o Ortiz Júnior deixou de fazer o repasse para o IPMT. População, servidor, continuou contribuindo, né, mensalmente, saindo do lerite dele, a contribuição para o IPMT, para a futura aposentadoria, e a prefeitura deixou de repassar a parte dela, porque é dessa forma que funciona, né, o servidor passa uma parte e a prefeitura passa o patronal. E aí o Ortiz Júnior, à época, deixou de passar o patronal. Foi feito um acordo, repactuado esse acordo, e aí entra o prefeito Saldi, que está honrando o acordo que foi feito, mas ele deixou de passar o patronal e o aporte também, que é um montante que a prefeitura tem que injetar direto no IPMT. Então, a gente tem o calote 2.0, que começou no Ortiz Júnior, e aí, tudo farinha do mesmo saco, Saldi veio e piorou o endividamento. E quem sofre com isso é a população, mais uma vez, né? Uhum. Eu acho que o que escancara esse colapso do IPMT, e mais uma vez, quem paga essa conta é o servidor, foi o confisco dos aposentados. Hoje, os aposentados, aqueles que já contribuíram a vida inteira, se eles ganham acima de 2 salários mínimos, eles continuam contribuindo com o IPMT. E antes, né, antes da reforma da Previdência, seguia o modelo do INSS, aqueles que recebem acima do INSS, do piso do teto do INSS, que é 7 mil e alguma coisa, contribui com uma parte, mas hoje os aposentados estão contribuindo a partir de 2 salários mínimos com 14%, né? Isso daí dá de 300 a 400 reais se a pessoa recebe em 2 salários mínimos. Recebi muitos aposentados e por mim isso foi uma pauta muito cara, que mexeu muito assim comigo, porque eu vi muitas pessoas da terceira idade chorarem na minha frente porque elas não tinham mais condições de comprar remédio. E elas trabalharam a vida inteira para Taubaté. E agora, né, elas estão nessa situação porque a gente teve 2 prefeitos, Ortiz Júnior e Saldi, que não honraram seus compromissos. Então, para mim, é uma vergonha que essas 2 pessoas se coloquem à disposição de servir Taubaté, se coloquem à disposição de representar a nossa população. Falta vergonha na cara e mexe muito comigo porque eu penso muito nos meus avós, né? Eu penso muito nessas pessoas que estão a vida inteira trabalhando, que estão a vida inteira servindo e quando chega no momento de aposentadoria, que é o momento mais sonhado por todo trabalhador, tem que passar por esse papelão de ir no gabinete de um vereador, de uma vereadora para implorar para rever o projeto porque não consegue comprar medicamento. Então, para mim, isso é uma pauta muito cara, o IPMT, e eu propus um projeto dentro da Câmara Municipal para que a gente revisse o confisco e eu fui barrada pela base do prefeito. A gente não pôde sequer discutir esse projeto porque a base do prefeito não permitiu. Então, sim, eu fui por muitas vezes uma voz única que realmente lutou sem demagogia para um olhar sincero
para um olhar justo para o nosso instituto. Pode continuar aí. Não, tem outra questão que veio aqui à cabeça. Teve agora, eu acho que vai ser votado, hoje é segunda, né? Então amanhã, o aumento do prefeito em 15%, não é isso, né? Pois Pro é. ano que vem. O que você acha disso? O que vocês acham disso? Vou retribuir a pergunta. Eu acho uma bosta. Eu queria ouvir vocês, sabe por quê? Soube, né, que a Comissão de Finanças apresentou, é a Comissão de Finanças que pode apresentar realmente o aumento do subsídio, do aumento do subsídio do prefeito, da vice-prefeita, dos secretários. Eles apresentaram e incluíram na ordem do dia, né, diferente do que foi feito lá no primeiro ano, que não incluíram na ordem do dia. A sessão estava acontecendo, de repente, o projeto entrou. Ninguém nem sabia que o projeto ia entrar. Daí, dessa vez, pelo menos, tramitou da forma mais ética, né, mais moral, que é com antecedência, para a gente poder se preparar. E eu, como prezo muito a participação popular, abri hoje uma enquete no meu perfil para saber o que a população acha, porque eu quero me basear também pelo que a população espera de mim como representante, né? E eu acho que é esse o lugar do político. A gente está aqui para representar a vontade popular. É claro que a vontade popular muitas vezes precisa ser medida dentro da legalidade, né? Dentro das 4 linhas daquilo que cabe a um político fazer, e é por isso que eu acredito também na educação política, porque às vezes a população vem me pedir coisas que eu não posso fazer, e aí eu não tenho problema, eu explico para elas por que eu não posso, quem que pode, como oriento ela a como solicitar aquilo, mas eu tô aqui para representar a vontade da população. Então foi colocado esse projeto, eu tô aguardando as pessoas votarem, mas o que eu já posso adiantar, que é o que minha equipe se debruçou hoje o dia todo para estudar, a gente vai continuar estudando isso amanhã, é a nossa questão orçamentária. A gente tem votado nessa gestão projetos que estão enforcando cada vez mais o orçamento público. A gente votou a reforma administrativa, a gente aumentou, vai votar agora o plano dos servidores, que também vai ter impacto orçamentário, e agora esse é mais um projeto de impacto orçamentário. Como que vai ficar os cofres públicos? Então, essa é uma diretriz que a gente não pode perder de vista na hora de votar um projeto como esse. Uhum. E agora, já em final de legislatura, a conta vai ficar pro próximo aí, talvez, né? A conta vai ficar pro próximo, né? E o subsídio também é pro próximo, né? A gente vota sempre para a próxima legislatura. Se isso tivesse feito no primeiro ano de forma correta, né? Porque eles apresentaram no primeiro ano da legislatura um projeto que aumentava o subsídio do prefeito, mas eles colocaram para aumentar nessa legislatura, e não pode, é sempre para a próxima. Então, eu achei que eu tinha batido no microfone. E é sempre para a próxima, por isso que esse projeto caiu. Se a gente tivesse aprovado no primeiro ano da legislatura para a próxima, seria possível ser feito um balanceamento mesmo dos cofres públicos, para a gente saber quanto que a gente vai ter. Mas agora que a gente já aprovou tanto projeto, que a Câmara Municipal já aprovou tanto projeto que enforca o nosso orçamento, fica muito delicado colocar um projeto como esse nesse momento. Uhum. Tá acabando o tempo, é isso? Tá acabando o tempo. Esse recado aí. Porque a gente teve um pouquinho de atraso no primeiro, mas infelizmente acontece. Passa voando, né, gente? Pois é, né? Mas olha aqui, tem mais coisa pra perguntar. Eu quero entrevistar um pouco vocês agora. Me diz aí, da onde que surgiu essa ideia do podcast? Foi do Igor. Menor ideia, ó. Ano passado, eu vou falar bem breve aqui, porque a gente tem que agradecer os patrocinadores e tudo mais, mas enfim. Ano passado, com um outro amigo, eu tive uma ideia de um podcast. Não era sobre política, era sobre qualquer coisa. A gente podia levar qualquer um. Serginho da padaria. Podia ser o Serginho da padaria, a gente levaria. Enfim, aí surgiu com uma ideia, a gente fez o primeiro episódio. Tá no meu PC ainda o episódio, mas ele não tá mais no ar por motivos técnicos. Mas enfim, e sei lá, cara. Aí, tipo assim, ficou um mês parado, porque a gente fez um episódio, eu queria que ele fizesse mais. Ele não quis participar mais, eu queria continuar, e assim. Aí ficou nisso aí. Ficou um mês parado, aí eu tive alguns problemas a mais na minha vida. Aí depois disso, talvez eu dei uma pensada melhor, acordei e falei, agora vai. Eu enchi o saco
desse senhor aqui pra ele participar de co-host comigo. E hoje a gente tem uma equipe com 3 pessoas. Tem a Carol também que não tá, mas provavelmente vai estar vendo a gente ou vai compartilhar alguma coisa futuramente. E talvez eventualmente você acabe conhecendo ela porque ela vai estar aqui em algum momento da vida. Legal. Não, eu quero colocar um ponto aqui. Pode colocar Que um a ponto. gente começou a ideia, né? A ideia foi escalonando que a gente começou na garagem sua, né? A ideia era pra ser uma A garagem. ideia de fazer de contratar aqui um estúdio mais profissional, assim, foi Veio andando dele. no tempo, foi minha, inclusive. Eu gostaria de receber aí ó, os créditos. Mas É isso. o cara da gestão, então. Ah. Você é o cara das ideias, você é o cara da administração. Mais ou menos assim? Não sei, tá mais pra ele a administração, mas enfim. Que legal, gente. Desejo vida longa aí pro podcast de tomara aí. vocês. Acho que agora eu vou rebater com uma pergunta bem chata pra gente finalizar aqui. Aceita vir fazer debate? A gente tá organizando pra trazer pessoas pra debater, espectros diferentes, questões da cidade, questões federais, até mundiais, dependendo, né? Opa, com certeza. Eu super topo, mas eu falo pra todas as pessoas que pra mim eu tenho princípios dentro do debate político. Existe dentro do campo democrático ideias que divergem, e elas são muito boas de serem debatidas, mas tudo aquilo que tá fora do campo democrático, eu não acredito que o caminho seja o diálogo. Eu acho que o caminho seja o combate. Então, dentro do campo democrático, eu estou disposta a conversar com todos e todas e qualquer pessoa que pense igual ou diferente de mim. Fechou. Então a gente pode ir finalizando aqui. Eu gostaria de perguntar mais, mas não vamos ter tempo. A gente traz de novo aqui. Vai ter tempo no debate, né? Que eu já confirmei. Agora vocês façam o Eventualmente favor a gente tem mais pra de lembrar de pra mim. falar. Mas enfim, muito obrigado a você que chegou até o final. Muito obrigado a você que nos ajuda, porque chegando até o final do nosso podcast, você ajuda a complementar o algoritmo que recomenda pra mais pessoas e... Enfim, muito obrigado a você também que nos compartilha na rede social, que divulga o link no grupo da família, no grupo dos amigos, que sempre está contribuindo, comentando, curtindo a nossa postagem, colocando no stories de repente. E, bom, acho que muito obrigado também a todos os patrocinadores por estar nos providenciando estar aqui. Se você quiser dar uma palavra aí também. Não, agradecer ao Igor, à Thalita aqui pela presença, né? Aos patrocinadores por tornar isso possível. E é isso, é um prazer estar aqui de novo. Agradecer a Thalita também por ter vindo aqui. Se quiser falar alguma... Não, eu agradeço muito aqui a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu sou uma grande admiradora do Parlamento Jovem, então para mim é muito importante estar fomentando esses espaços aqui. Parabéns pela iniciativa do podcast. Quero deixar minhas redes sociais para quem ainda não me conhece, se quiser tirar alguma dúvida, né? Se quiser saber minha opinião de alguma coisa, eu sou super acessível. Aliás, eu luto por acessibilidade, eu tenho que ser acessível. É @Thalita Cadeirante, para quem quiser aí me acompanhar e trocar uma ideia comigo. Obrigada mais uma vez. Bom, acho que é isso, família. Até a próxima.